chamar a nossa participante, palestrante, e te agradecer, que foi excelente. E a nossa próxima convidada é a Graziela Grillo, ela é ponto focal do Institute for Global Tobacco Control, do Johns Hopkins, na América Latina, e ela vai nos falar sobre diferentes tipos de regulação dos DEFs e o impacto global. Bem-vinda, Graziela. Olá, muito obrigada, boa tarde já, é um prazer estar aqui com esse grupo incrível e ter assistido a todas essas palestras. Vou compartilhar minha tela, então. Muito... Dá para ver? Bom, vamos lá. Então, eu sou a Graziela Grillo e vou falar sobre os diferentes tipos de regulação. Ótimo. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer aos meus colegas que também colaboraram para essa apresentação e trabalham no scan de políticas de cigarros eletrônicos, que eu vou falar um pouco mais. Também declarar que eu não possuo nenhum conflito de interesse e que o e-cigarette policy scan é apoiado com o financiamento da iniciativa Bloomberg para reduzir o uso de tabaco. Bom, o objetivo dessa apresentação é descrever as abordagens regulatórias usadas por diferentes países na regulação de cigarros eletrônicos e na regulação de produtos de tabaco aquecido de maneira separadamente. E acho que todos os colegas que já vieram antes explicaram muito bem por que esses produtos são diferentes. E, por fim, discutir o panorama global das regulações e o seu impacto por meio de exemplos de países. Vamos lá. Bom, então, além de o mercado de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido estar crescendo e mudando constantemente e rapidamente, com a ajuda da internet, como já foi falado aqui anteriormente, o conhecimento e a disponibilidade desses produtos trazem muitos desafios para as regulações locais. Esse cenário faz com que a implementação de certas políticas ou a falta de políticas crie consequências não previstas anteriormente, como o boom, de jovens usando os cigarros eletrônicos aqui nos Estados Unidos. E embora lidar com esses produtos possa ser um desafio para os formuladores de política, é muito importante regulá-los e analisar como essas regulações se comparam ao tratamento dos produtos de tabaco existentes, pois elas podem beneficiar um produto em relação ao outro. Entre outras coisas, deve-se considerar o benefício de potencialmente fornecer um caminho para a redução da exposição a constituintes nocivos, se ele existir, como já foi falado e discutido muito aqui anteriormente, o risco de introduzir usuários jovens ingênuos de nicotina a produtos viciantes e as consequências desconhecidas para a saúde e as consequências que já são conhecidas e também foram apresentadas aqui muito bem pelos meus colegas. Por fim, como já foi falado também, esses produtos são diferentes e regular a venda e o uso deles juntos pode ser um desafio, a não ser que seja com a proibição de ambos. Muito bem, vamos falar um pouco então da regulação de cigarros eletrônicos. O e-cigarette policy scan é um projeto que foi desenvolvido pelo Institute for Global Tobacco Control, que surgiu para entender como os países regulam cigarros eletrônicos e quais domínios regulatórios estão sendo abordados a nível nacional. Então, a gente não inclui políticas estaduais dos países. E ele é atualizado por meio de revisão de notícias, leis e contato direto com representantes dos países que trabalham no controle de tabaco. Esse projeto começou em 2015 e desde então vem sendo atualizado periodicamente. A última atualização foi em novembro de 2020, e esses são os dados que eu vou apresentar aqui, então tem algumas coisas que estão desatualizadas, mas o site atualizado vai estar disponível no começo do ano. Bom, então, o que a gente encontrou, a gente aborda vários países, mas não necessariamente todos os países respondem às nossas questões.
Então, hoje, atualmente, temos 101 países no SCAN que têm regulações para os cigarros eletrônicos. E essas regulações foram feitas por meio de leis, decretos, interpretações de leis existentes, emendas a leis e abordagens variadas também, usando leis existentes, mas criando decretos dependendo do produto e de como o país classifica o produto. Então, no geral, acho que esse é um ponto muito importante. Como o produto é classificado é o fator determinante para o tipo de abordagem regulatória do país. Então, existem países que regulam como produtos de tabaco, produtos medicinais, produtos de consumo ou cigarros eletrônicos, por exemplo. E essa classificação, no geral, é baseada em alguns fundamentos. Primeiro, se contém nicotina, pois existem alguns cigarros eletrônicos que não contêm nicotina, mas é muito baixo, né? Não estão super disponíveis no mercado como cigarros com nicotina. A concentração de nicotina, que pode fazer com que eles sejam classificados como produtos medicinais, como é o caso na Dinamarca. E da mesma maneira, se o fabricante apresenta o produto como um produto de cessação, ele seria classificado como um produto medicinal. E alguns países classificam diferentes componentes do cigarro eletrônico, como a bateria e o líquido, em diferentes categorias. Então, por exemplo, hoje temos 23 países que regulam cigarros eletrônicos comercializados como produtos de cessação ou que possuem um limite de nicotina como produtos medicinais. 57 países classificam ou regulam como produtos de tabaco. Tudo bem, agora eu vou abordar um pouquinho dos domínios regulatórios. Dependendo do país e da regulação, diferentes domínios são abordados. E como parte do SCAN, nós verificamos a venda, então, se tem idade mínima para compra, se necessita de autorização médica, a regulação de componentes do produto, como concentração de nicotina, se pode ou não ter sabores, a publicidade, promoção e patrocínio, o uso em lugares públicos, impostos e a embalagem. E esses domínios foram elegidos com base nas medidas Empower, que já conhecemos de todo o trabalho que temos no controle de tabaco. Bom, então a venda, 43 países atualmente possuem idade mínima para a compra de cigarros eletrônicos. E a venda de todos os tipos de cigarros eletrônicos é proibida em 30 países. E 4 países proíbem a venda de cigarros eletrônicos com nicotina. Por exemplo, é o caso do Japão. A regulação de componentes. Hoje, somente 35 países regulam a quantidade, ou seja, a concentração, volume de nicotina no líquido, mas também já vimos nas apresentações anteriores que os usuários encontram jeitos de manipular e aumentar a concentração de nicotina. 33 países exigem um certo controle de qualidade da nicotina, dos ingredientes que são usados, exigem certas aprovações e avaliações de segurança, ou regulam sabores que podem ser usados. Também, 69 países proíbem ou limitam o marketing de cigarro eletrônico, e em 8 países essas restrições são válidas somente para cigarros eletrônicos com nicotina, ou que são regulados como medicamentos. Ou seja, cigarros eletrônicos sem nicotina não estariam não teriam essa restrição. Já o uso, 55 países hoje proíbem ou limitam o uso de cigarros eletrônicos em espaços públicos. 4 países proíbem o uso de cigarros eletrônicos no geral, e 7 países proíbem o uso de cigarros eletrônicos em veículos privados com menores de idade. E somente 16 países hoje taxam cigarros eletrônicos, o que também varia muito dependendo do país e como é taxado, como os impostos são cobrados. E, por fim, 32 países exigem embalagens à prova de crianças, e a gente sabe a importância disso, considerando os casos que já foram vistos de criança ingerindo o líquido e tendo reações horríveis a isso. 40 países exigem advertências sanitárias, e Israel foi o primeiro país a exigir a embalagem padronizada,
que vocês podem ver aqui na foto, e também uma advertência sanitária que cobre 30% da área da embalagem. Muito bem, agora eu vou falar um pouco da regulação dos produtos de tabaco aquecido mundialmente. O scan de produtos de tabaco aquecido funciona da mesma forma que o de cigarro eletrônico. No entanto, a nossa página ainda está em construção e, por enquanto, os dados estão disponíveis em um PDF em nosso site, que você pode ver aqui e acessar também. Vale lembrar que esses produtos estão no mercado atual, há menos tempo que os cigarros eletrônicos, então nós temos menos países com regulações desse produto. E os dados aqui são de dezembro de 2020, mas os dados atualizados também estarão disponíveis no começo do ano. Então, atualmente, temos 42 países no nosso scan que regulam os produtos de tabaco aquecido. Em 5 países, eles são regulados como cigarros eletrônicos, em 15 países como novos produtos de tabaco e em 23 como produtos de tabaco. 12 países proíbem a venda desses produtos e outros 46 permitem a venda ou o uso. Somente 12 países possuem idade mínima para compra e somente 16 países proíbem o uso desses dispositivos em lugares públicos. Já na questão da publicidade, promoção e patrocínio, dos 46 países que permitem a venda, somente 18 proíbem ou restringem a publicidade, promoção e patrocínio. E, de novo, a apresentação da Sabrina e da Mariana são muito claras no porquê é importante proibir de maneira completa a publicidade desses produtos. 22 países hoje taxam os produtos de tabaco aquecido. E, em termos de embalagem, somente 25 países exigem advertências sanitárias. E Israel também exige a embalagem padronizada e advertência sanitária nos produtos de tabaco aquecido. Muito bem, agora eu vou focar em 2 exemplos em 2 países para discutir um pouquinho o impacto dessas regulações, dependendo de como esses produtos são regulados. Então, no caso da Coreia do Sul, é interessante que tanto os cigarros eletrônicos com nicotina, quanto os produtos de tabaco aquecido são classificados como cigarros. Os cigarros eletrônicos sem nicotina são classificados como produtos de consumo. É importante notar também que a Coreia não implementou, até hoje, nenhuma medida M-Power no mais alto nível, né? O contrário do Brasil, que está no topo, e juntamente com a Turquia, somente os 2 países que já implementaram as medidas no mais alto nível. E o número de usuários de cigarros ainda é alto, com 20,2% da população maior de 19 anos, que é a idade de maioridade na Coreia, fumando cigarros, e 4,4% entre 13 e 18 anos. Então, as restrições são parecidas entre esses 3 produtos, e contam com venda proibida para menores de idade. No entanto, o uso em lugares públicos é proibido somente em alguns lugares e tem área designada para fumar. Todos esses produtos devem conter pictogramas das embalagens, e aqui vocês podem ver um pictograma do cigarro eletrônico. E também eu queria ressaltar que esses produtos têm impostos. No caso dos cigarros, o imposto ainda é muito baixo comparado com o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas no caso dos cigarros eletrônicos, eles também estabeleceram um imposto de encargo de resíduos, por conta do impacto ambiental desses produtos também, do lixo que gera, assim como os cigarros. E, por fim, é importante ressaltar que esses dados de prevalência, produto relativamente novo no mercado e já 2,6% dos adultos usando e 1,9% de jovens. E foi muito difícil encontrar ainda dados dos produtos de tabaco aquecido de prevalência nacional, mas nos 3 primeiros meses da introdução dos produtos de tabaco aquecido no mercado da Coreia,
3,5% dos adultos jovens entre 18 e 24 anos já estavam usando esse produto, e no primeiro ano que o produto foi introduzido, 2,8% dos jovens entre 12 e 18 também faziam uso desse produto. Agora um pouco do Canadá, que é diferente da Coreia. Então, em 2018, após a realização de uma avaliação de impacto regulatório, que é um processo muito semelhante ao que a Anvisa está fazendo agora, o Canadá decidiu regular os cigarros eletrônicos como vaping products, ou seja, como cigarros eletrônicos, e diferenciá-los dos produtos de tabaco aquecido e dos cigarros, que são classificados como produtos de tabaco. E isso, na verdade, gerou um benefício, né? um ganho para os cigarros eletrônicos, que obtiveram uma vantagem no mercado canadense. E isso também é visto no tipo de regulação que foi implementada, né? Que, por exemplo, o uso, apesar de ser proibido o uso de cigarros em todos os lugares públicos, o uso de cigarro eletrônico varia por província. Então, não existe uma lei nacional proibindo o uso de cigarros eletrônicos em lugares públicos. E também, mais importante, eu acho que foi a questão da publicidade, promoção e patrocínio, que quando a lei foi implementada em 2018, ela permitia a propaganda em rádios, TV e no ponto de venda também. E aí o que aconteceu foi um boom no aumento do número de usuários jovens entre 13 e 18 anos, que, como vocês podem ver, ainda é um número bem alto, de 11,1% de jovens usando cigarros eletrônicos. Então, em 2020, o Canadá reviu a lei, e agora eles têm uma proibição total sempre que uma propaganda puder ser vista ou ouvida por jovens, que inclui a proibição da exibição do produto no ponto de venda. Por outro lado, é interessante que nem os cigarros eletrônicos, nem os produtos de tabaco aquecido têm impostos federais, somente os cigarros. E também, acho que as duas outras coisas que são bem interessantes é que os sabores são proibidos nos cigarros e também nos produtos de tabaco aquecido, que também tem a embalagem padronizada com pictograma, mas isso não acontece nos cigarros eletrônicos. Apesar do limite de nicotina, os sabores são permitidos, e a gente já sabe muito bem como isso é um fator chave para iniciar o uso entre jovens, e somente na embalagem a advertência sanitária é exigida, além de ter a embalagem à prova de crianças também, e ter que apresentar a concentração de nicotina. E é interessante, né, que a prevalência de cigarros entre jovens entre 12 a 15 anos no Canadá é de 1%. Quando você pega e vê esse mesmo número de 11,1% de uso de cigarro eletrônico, é bem impactante. E eu não consigo encontrar a prevalência de produto de tabaco aquecido. Bom, vamos lá, para concluir, que eu sei que eu já estou também passando do tempo. Esse gráfico aqui do reporte da OMS mostra que a maioria ainda dos países de baixos e médios ingressos, em cinza, não possuem medidas regulando esses produtos, os cigarros eletrônicos, o que é um problema. E medidas precisam ser implementadas para controlar essa epidemia também. Agora, é importante lembrar que a Convenção Quadro oferece políticas baseadas em evidências para reduzir a epidemia do tabaco, tanto no nível do país quanto a nível mundial. E, portanto, é fundamental que os países priorizem a implementação da Convenção 4 no seu mais alto nível. Como já foi falado aqui antes, o Brasil também precisa melhorar e tem a possibilidade de ir além da Convenção Quadro, que é somente uma base, né, para as políticas. E, mais do que isso, é importante monitorar o progresso e como essas políticas estão sendo implementadas também. Então, ter uma visão clara da atual epidemia de tabaco em um país,
após a implementação completa das diretrizes da Convenção Quadro, pode ajudar os governos a avaliar o impacto da introdução de novos produtos de tabaco e ou nicotina ao mercado. E aqui eu queria apresentar alguns fatores a serem considerados ao determinar a regulação mais adequada ao país. Isso inclui metas e as abordagens relacionadas ao controle e à cessação de tabaco, o sistema regulatório do país e a capacidade de implementar e fiscalizar as políticas, o estado da epidemia de tabaco e os padrões de uso de cigarros e ou outros produtos, de modo que essas novas políticas não aumentem ou criem mais desigualdades ainda do que já existem, o preço, incluindo impostos e acessibilidade a esses produtos, e, por fim, o comportamento da indústria de tabaco e de cigarro eletrônico. Pois, como já foi mostrado aqui, brilhantemente pelos colegas, o histórico de interferência da indústria, tanto na ciência quanto na política, além da comercialização de seus produtos para grupos específicos, como jovens e populações de baixa renda, que resultam em desigualdades ao uso do tabaco, é muito bem documentado. É isso, essas são algumas referências, e eu também acabo aqui com o meu e-mail, caso alguém tenha alguma pergunta. Obrigado, Graziele, a gente está super atrasado, então tem vários elogios para você e para o evento todo, que ficará gravado, e acho que a gente pode revisitar. Uma das perguntas importantes que foram feitas aqui no chat, os colegas já responderam, para o César, que é a questão, qual é o impacto do FDA aí, como uma porta, para que os outros possam regular, e aí foi esclarecido que isso não está, liberou geral, mas eu acho que tem uma pergunta importante da Renata Azevedo, que eu deixei lá para cima para fazer para você, e a gente finalizar isso, com toda a experiência, de regulação e da ACT, será que o Brasil vai conseguir coibir ou manter a proibição da venda e da disponibilidade desse produto aqui no nosso país? Pergunta facinho de responder, viu, Graziele? É uma excelente pergunta, e eu acho que a Anvisa está fazendo um ótimo trabalho em termos de revisar toda a literatura, de conversar e realmente fazer essa avaliação do impacto regulatório. E eu acredito que, se não tiver interferência da indústria, o melhor para a saúde pública do país será feito. E se a proibição é a conclusão do relatório da Anvisa, por exemplo, e eu tenho certeza que e isso é visto como a melhor política para o país, eu espero que isso seja mantido, sem dúvidas. Perfeito. Então, queria agradecer a todos que ficaram conosco até 12h34, agradecer a todos os nossos palestrantes, em especial a ACT, que sempre foi uma parceira imensa da ABAD, e desejar a vocês que sigam nas redes, e nós não vamos parar por aqui. Um abraço. Até logo. Abraço, obrigada. Até.